Se eu te encontrasse na rua hoje e você não dissesse uma palavra sequer, o que você estaria comunicando pra mim? Essa é a pergunta que nós vamos responder na live hoje. Eu quero que você saia dessa live entendendo qual é a tua comunicação externa. A gente vai entender o que é a comunicação, vamos falar sobre tudo isso. Sejam muito bem-vindos! Eu vou dar um tempinho para vocês entrarem, irem chegando, nossa segunda live do nosso aquecimento para imersão comunicação magnética, que inclusive abrem as vagas hoje. A gente vai falar mais sobre isso também. Então, vamos chegando. E essa live é muito especial hoje. A gente vai falar sobre um assunto que eu amo. Ontem a gente trouxe a primeira live do aquecimento, que é sobre comunicação interna, né, que é a famosa autoimagem. O que é a autoimagem? É a forma que eu comunico comigo. Boa tarde, Thay! É a forma que eu me comunico comigo. Então, ontem a gente viu como que funciona o mecanismo, todo o sistema do cérebro, como que funciona o sistema de crenças, por que a gente faz o que faz, foi a pergunta que a gente respondeu ontem, né? Por que eu faço o que eu faço? Ou melhor, por que eu não faço o que eu me comprometo a fazer? Eu falo e não faço. E a gente respondeu isso ontem, e hoje a pergunta que vai ficar é essa, né? Se eu te encontrasse na rua, o que você estaria comunicando comigo sem dizer uma palavra? Fiz a minha cola, igual ontem também, tava com a minha colinha aqui, porque eu não quero esquecer de nada, eu não quero fugir dos assuntos, então a gente vai seguir um assunto que é toda uma estrutura, né? Porque se deixar, vocês sabem que a gente vai passear em outros lugares, e o objetivo é ser bem específico aqui, bem objetivo, a gente voltar para comunicação externa e tudo que engloba isso, que eu acredito ser importante. Certo? Água hoje. Batom vermelho é sinal de entrega. Então vamos lá, né? Eu não gosto de enrolar, vamos lá, porque eu sei que a maioria assiste gravado depois. E eu sei que é um saco, né? Ter que esperar a pessoa começar a live. Então, vamos embora. Primeira coisa, primeiro de tudo. O que é a comunicação? Eu queria trazer esse conceito de comunicação. Todo mundo fala sobre isso. Todo mundo fala, comunicação, problema de comunicação. Nas terapias eu sempre escuto, Nath, mas tô com problema em me comunicar, sempre é um problema de comunicação, sempre é. Ou então, o contrário, né? Eu sou uma boa comunicadora, eu me comunico muito bem. E a comunicação, a palavra na etimologia, ela vem de comunicare. Com, que é significa união, comunhão, junção. E o ar é comunicare, o are, né? Essa parte vem de uni, que significa um. Então, é como se fosse a junção de um só. É unificar, é juntar um. Então, eu entendo que a comunicação, ela precisa chegar num acordo. É literalmente esse significado. É chegarmos num acordo. Então, para a comunicação acontecer, a gente sabe hoje que precisa de um emissor, né? Para emitir o quê? Uma mensagem. Então, o emissor, a mensagem, o receptor. E a gente precisa de um canal. Então, qual é esse canal de transmissão de mensagem, né? E também tem feedback, enfim, os outros princípios da comunicação. Mas o mais importante a gente entender é que precisa de ter duas pessoas, dois seres envolvidos e uma mensagem e um canal de mensagem. Então, para isso acontecer, eu preciso que o que eu fale para você, ou que eu comunique de alguma forma para você consiga entender que isso precisa ser um só, que a gente precisa chegar num acordo do que a gente está falando. Precisa fazer sentido para os dois lados, né? Então, eu lembro muito do episódio de Chaves, não sei quem assistiu Chaves, mas esse episódio nunca sai da minha cabeça. Eu nunca esqueci, porque ele é um episódio perfeito, que comunica isso, que comunica exatamente o que a gente tá falando, né? Que é quando eles fazem uma banda, então eles estão na vila do Chaves, e eles vão fazer uma banda, e tá lá, o Chaves toca a bateria, aí o outro lá toca o violão e a outra toca a sanfona. E começa a barulhada. Aí a bateria, aí o outro lado, tico. Aí daqui a pouco o Chaves para e fala assim: Ô Kiko, tu tava tocando o que aí? E aí o Kiko fala: tava tocando Beethoven. Aí a outra tava tocando Raça Negra e o Chaves tava tocando Xuxa.
Então, assim, tava todo mundo tocando uma coisa diferente, uma música diferente, e fica um barulho. E esse é o nome. Eles não estavam se comunicando entre si, porque não estavam num acordo, eles não chegaram em um só. Então fica um barulho. E é isso que a gente chama de ruídos da comunicação. Então, quando a gente não tem um acordo, quando o emissor ele não tá passando a mesma mensagem e o receptor manda feedback, não sei o que, isso não é uma comunicação. Não tem um acordo do que está sendo falado, do que está sendo dito, do que está sendo comunicado. Isso vira um barulho. E muitas vezes a gente está vivendo um barulho na nossa vida. Então, muitas vezes a gente olha para alguém e é isso que ela passa. É barulho, é bagunça, é confusão. Aí a gente olha para as pessoas e literalmente a gente vê a bagunça. Ela abre a boca, pior ainda. Por quê? Porque o que ela pensa é diferente do que ela fala, que é diferente do que ela faz, e vira uma bagunça. Então a própria comunicação interna já tá bagunçada, já tá um barulho interno. Então eu penso que eu quero, eu falo que eu vou fazer alguma coisa e eu faço totalmente diferente. Então eu já tô comunicando, enviando sinais pro meu cérebro totalmente bagunçados. Aí a própria cabeça, a própria máquina, né? Ontem a gente chamou o cérebro de máquina, foi explicar as transmissões neurais que acontecem quando a gente vai tomar uma decisão. E essa máquina dá pane, fica tela azul, total, dá um pane, falando, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas o que tu quer? Tu pensa, tu fala, tá tudo diferente. E não é diferente pra fora, porque a comunicação externa é o que a gente faz também. E o externo, ele é reflexo do interno. Mas hoje a gente vai falar do externo. Eu quero trazer o externo pra vocês, né? A gente fala muito de dentro, mas eu quero trazer o fora, que o fora também é importante. Então, bom, seguindo aqui na minha colinha, né? Pra gente falar disso tudo, é muito importante que a gente fale de ambiente. Então, ontem a gente trouxe o ambiente ali, quentinho, do útero da mãe, que a gente vai crescendo e vai, enfim, se expondo ao externo, ao meio, e aí esse externo vai influenciando em quem a gente acredita que é, enfim, aí a gente trouxe o ambiente. Mas hoje a gente vai aprofundar nisso, porque o ambiente, ele molda a forma que a gente vai se comunicar. Então, primeiro, pra gente entrar nisso, eu quero falar pra vocês que tem uma frase de um dos autores daquele livro ali, que é David Berry. Deixa eu ver. David Berry. Berry, é isso mesmo, Berry. E ele fala, gente, que assim, ó, não é o que você é que influencia o seu pensamento, o que você sente, o que você faz, mas é onde você está. Então é onde você é. Então não é o que você é, mas aonde, essa palavra, where you are. Então é tipo, onde você está que vai influenciar. É o que você vê, é o que esse canal de visualização recebe, que vai comunicar e vai fazer você pensar, sentir e agir. A gente fala muito isso, né? Da visualização. O que é a visualização, né? Dentro desses assuntos aí de lei da atração que o pessoal traz, né? Eu também já trouxe muito aqui. O que é isso, a visualização? É um canal, é o nosso canal principal. Nós somos movidos por isso. Nós somos seres visuais. E essas visualizações, essas imagens, né, que a gente tá, então o ambiente que a gente tá, tudo isso que a gente vê, tá enviando sinais pro nosso cérebro. Então, e aí já começa daí, olha, a comunicação intencional. Por que ela é importante? Não sei se vocês já ouviram falar. Mas por que a comunicação intencional é importante? Porque você vê esse brinco aqui da Nath, ó, douradinho, esse batom vermelho, né? Tudo isso envia mensagens para você aí dentro. Você visualiza isso aqui, essa imagem, e você recebe algumas mensagens aí dentro que faz você pensar, que faz você sentir. Se eu começo a chorar, você vai visualizar isso e você vai sentir também. Você vai pensar em algo, você pode se emocionar comigo, né? Então, a visualização é muito importante. Por isso que o ambiente é importante. Por isso que a gente fala qual ambiente você está inserido. Porque é isso que está moldando o que você pensa, o que você fala, o que você faz. Já viu aquela pessoa? Adolescente é muito assim. Não sei quem já passou por isso. Mas começa a andar com os amigos, as más influências, que xingam, que falam alto e que chamam uma outra de nomes
terríveis. Tinha muito isso na escola, né? Então tem aquele grupo de amigas que lá do outro lado da rua, opa, né? Ô, vaca, opa, e é nome assim, dali pra baixo. E aí você começa a andar com esse grupo. E quando você vê, você tá fazendo a mesma coisa. Olha como o ambiente ele molda, né? E é muito ingênuo da nossa parte achar que só a gente, é só o que a gente pensa, o que a gente quer, que influencia os nossos resultados. Isso é muito ingênuo. Não é só a gente, não é só o que eu quero. Então não se frustre, né? Ai, Nath, eu quero tanto, mas nunca consigo, não tenho força. E amanhã, a nossa live, a gente vai falar sobre isso, sobre força. Da onde vem a força? Ela vem de um lugar. Então a gente vai trazer esse assunto, justamente esse assunto pra gente ir pra frente, pra gente ir pra vida. Então, é claro que não é só querer. É claro que não é só estudar. Claro que o ambiente ele influencia. E ele influencia muito nas suas tomadas de decisões. Então, o que acontece é que nós, seres humanos, isso é princípio básico de comportamento humano, a nossa regra, né? Regra número 1 do ser humano é o pertencimento. A gente quer pertencer. E essa é a primeira lei sistêmica dentro das constelações familiares, né? Dentro da psicoterapia sistêmica, a gente fala muito disso. A primeira lei é o pertencimento. E o que é isso, né? O pertencimento, ele é como se fosse o oposto da rejeição. E a rejeição, ela dói. Tem estudos que mostram que a rejeição, ela dói tanto que é como se fosse uma dor física. Ela se assemelha à dor da morte, o medo da morte. O medo da rejeição se assemelha ao medo da morte. E o que isso quer dizer? Que isso causa quando você pensa, quando você está com medo da morte, então você está numa situação que você começa a ter medo de morrer, é a mesma coisa quando você vai entrar num palco, por exemplo, para dar uma palestra. Você tem medo de falhar, medo de te rejeitarem. Isso dói, isso dá muito medo, é apavorante. Então, E por isso, né, pra gente ter tanto medo da rejeição, a gente quer pertencer. A gente quer fazer de tudo pra pertencer. E o que isso tem a ver com comunicação externa? Tudo. Porque a forma que eu vou me comunicar pra fora, ela lá no fundo, no inconsciente coletivo, lá no inconsciente, ela tá me dizendo assim, faz pra pertencer. Então, às vezes, você age como age, você comunica como comunica para pertencer. Então, se eu tô num ambiente que a galera tá xingando, pra pertencer, eu vou xingar também, porque eu não quero ser rejeitado. Então, se eu tô num ambiente que a galera tá em paz, a galera é tranquila, eu sou agitada, mas eu vou ficar tranquila, eu vou tentar me encaixar naquele ambiente, porque eu quero pertencer. E principalmente, e aí vem o grande pulo, se eu não me conheço. Lembra, ontem que tava na live, a gente pegou aqui, ó, deixa eu pegar aqui de novo. Quem tava na live ontem viu, quem assistiu a live ontem viu. A gente falou disso aqui, da criança e do adulto, não sei se vocês lembram. E se isso aqui tá na frente, né, aliás, a sua criança, né, que era azulzinho, se a sua criança tá na frente tomando as decisões, ela vai fazer de tudo pra pertencer, porque criança é um bicho que quer pertencer. Mas a criança, ela é um bicho que ela não tem, ela não pensa, ela não tem essa maturidade pra falar assim, eu vou segurar o meu centro aqui. Aqui, eu vou falar o que eu quiser, eu vou ser quem eu quero ser. Não tem isso. A criança, ela vai pertencer, ela vai querer fazer de tudo pra fazer amigos, ela vai querer fazer de tudo, ela vai aprontar junto pra ela pertencer, pra ela ser legal com aquela pessoa, principalmente o adolescente. A adolescente não toma decisões conscientes, porque a gente já sabe que a região de tomada de decisões, ela ainda não é totalmente formada no adolescente, então não tem essa capacidade mesmo de pensar assim, não, isso aqui é o certo pra mim. Pausa pra ambulância. Então, tá fazendo sentido? Vai, vamos dar uma pausa do tá fazendo sentido. Dá pra entender, tá fazendo sentido, tá muito rápido.
E aí? Posso continuar? Então, recapitulando, né? Se a gente não tá em consenso, a gente tá fazendo barulho. É igual a banda do Chaves, aí vocês nunca mais vão esquecer disso. A banda do Chaves é o sinônimo de barulho, de má comunicação. O pertencimento, como a gente quer pertencer a todo custo. E por isso a gente se adapta ao ambiente. Então, como é importante a gente olhar para o ambiente que a gente tá. E que é muito ingênuo achar que só a gente influencia nas nossas decisões. Não é. Todo externo influencia também. E por pertencimento, por querer pertencer, a gente acaba abrindo mão de coisas que a gente não gostaria pra não passar por essa dor forte, esse medo da rejeição, certo? Fez sentido até aqui, né? E é muito claro que a gente já sabe que a gente não gosta do incerto. A gente não gosta do incerto. Então a gente classifica, a gente organiza, a gente se coloca em tribos, em grupos. E aí agora eu te pergunto, né? E hoje eu te pergunto, qual é a tua tribo? O que você tem visto? Como você tem se nutrido? E do que você tem se nutrido? Qual ambiente você está inserido? E se é preciso estar nesse ambiente? E como você pode se destacar nesse ambiente? Como você, dentro de um grupo de galera, de camisa de banda, pode estar usando essa camisa de flor? E se isso faz sentido, né? Então, ficam os questionamentos, porque isso está influenciando na sua comunicação. A forma que você tá falando pro mundo. A forma que você fala pra mim. Quando eu te fiz a pergunta lá no início dessa live, como, né? Ó a galera aqui. Como você... Se eu te encontrasse hoje na rua e você não falasse uma palavra, o que você estaria comunicando? Porque você estaria comunicando alguma coisa. Então, e aí, já consegue responder essa pergunta dentro de tudo que a gente falou, dentro do ambiente que você está inserido, dentro de como você se vê, também trazendo as coisas que a gente viu na live ontem. E você consegue me responder o que você comunica sem dizer nada, sem dizer uma palavra? Qual é a sua postura agora? Quais são os gestos que você faz? Como tá a tua comunicação verbal também, porque ela é importante também. E são perguntas que parecem simples, mas quando a gente vai respondendo, a gente vai falando, caramba, é por isso então, é por aquilo então. Exatamente. A nossa realidade é criada graças ao que sai e ao que não sai da nossa boca. Porque é a comunicação, né? E a gente pode entrar agora nos tipos de comunicação. E a comunicação não é só verbal, como muita gente acha, né? A gente tá se comunicando mesmo sem dizer nada. Então, às vezes, quando a gente tá assim, ó... Preciso falar pra você saber que eu tô com calor, né? Se eu tivesse aqui assim, ó... Se eu tivesse aqui assim... Meio assim... gente, aí hoje a gente vai falar de comunicação externa, tá? Mas você sabe que comunicação externa... Eu não preciso falar muito, não preciso falar, gente, estou com medo, estou super nervosa com essa live. Porque você já estaria comunicando isso pra você de outras formas. Então, é até interessante porque é muito fácil ler as pessoas, né? Eu lembro que eu sempre tive essa facilidade e eu achava que era, meu Deus, um dom, um talento. E pode até ser, pode influenciar. Mas é muito fácil justamente por tudo que a gente tá trazendo. Por esses princípios básicos do ser humano, né? Então, querer pertencer à tribo que você anda. A avó já dizia, me diga com quem tu andas que direi quem tu és. Ponto. É muito fácil te ler. Me diga quem são seus amigos. Me fala um pouquinho do seu melhor amigo, que eu já vou saber quem você é. Porque quando você fala de... Aí entra outra frase, né? Quando você fala de Pedro, eu sei mais de você do que de Pedro. E é isso. Não tem como, é isso. Então... prestem atenção à forma que você tá se colocando pro mundo, a forma que você cuida do seu externo, porque isso tá influenciando no interno. Então muita gente tem dificuldade de olhar pra dentro, de olhar pra essa comunicação interna, essa autoimagem. E é muito fácil de ver. Tá com dificuldade de começar por dentro? Comece por fora.
Tem uma mulher que eu acompanho que ela fala assim: começa olhando na sua gaveta de calcinha. Que sua gaveta de calcinha tá bagunçada, minha amiga, pronto, você já sabe, já tá dizendo muito. Porque se nem a sua gaveta de calcinha, que é a sua parte mais íntima, você consegue organizar, então provavelmente tá com barulho nas outras áreas também. Então olha pro teu quarto, olha pro teu ambiente, olha para tuas coisas externas, olha para tua comunicação, para a roupa que você veste e começa a perceber, tá no sutil. Então, por que eu tô usando essa roupa hoje? O que eu quero comunicar com ela? A gente já fez vários exercícios nos stories falando assim, por exemplo, eu botava uma foto de uma mulher com um vestido longo, vermelho, bonito, elegante, e falava assim, essa mulher tá mais apropriada para estar nesse evento ou nesse, né? E aí era um restaurante chique e o outro era uma balada. E aí era óbvio, né? Todo mundo pro restaurante chique, óbvio, né? Essa roupa tá super condizente. E por que a gente faz isso? Porque já existe o inconsciente coletivo, já existe um padrão dentro da gente, a gente pré-julga. E isso, né, tem gente que briga muito sobre isso, mas isso é milenar, é uma briga milenar, é uma briga histórica do ser humano. Então é impossível a gente querer brigar com algo que acontece. É assim e não vai mudar. As pessoas falam, mas eu não quero entrar nos padrões, eu não quero, né? É isso e aquilo. Só que não é sobre isso. Então, dentro do marketing digital, a gente sabe que, por exemplo, muita gente fala a regra, né? Ou então você vai estudar a imagem pessoal, você vai ver as pessoas falando assim, não fica parecendo descabelada, com remela, enfim, né? Quando acaba de acordar. E isso faz sentido. Só que tem gente que quer bater o pé com isso. Mas faz sentido por quê? Porque nós somos seres visuais. A gente falou sobre isso. É o canal de visualização que manda mensagens, sinapses neurais para o nosso cérebro. Vai fazer a gente pensar em algo. Vai fazer a gente pegar lá no inconsciente. E existe o inconsciente coletivo, que é um inconsciente diferente do nosso inconsciente pessoal. Porque o nosso inconsciente pessoal é um quarto escuro, lembra? E dentro desse inconsciente, Jung fala sobre isso, né? Tudo que já foi inconsciente, um dia foi consciente. Então, tudo que a gente já guardou ali naquele quarto, a gente já viveu de alguma forma. Já entrou ali. Conscientemente, já entrou ali. Agora, o inconsciente coletivo, não. Já vem do instinto, já vem lá de trás, já vem de coisas que a gente não sabe. São coisas que pensamos iguais. Porque que ano novo, né? Todo mundo tá ali, ano novo, e todo mundo começa a sentir essa energia mesmo de mudança, de coisas novas. Todo mundo. Até quem não comemora. Todo mundo sente isso. Tá todo mundo celebrando de alguma forma. Mas se você for olhar pra natureza, não tem nada acontecendo. Falaram pra gente que dia 1º de janeiro é um ano, uma virada de ano. Terminou os dias e virou. Só que, né, os espiritualistas e as outras pessoas que estudam outras religiões também falam que não tem nada acontecendo na natureza, né? Então, não tem nenhuma lua mudando, não tem nenhum ciclo da natureza se renovando. É só uma data. Não tem nada acontecendo lá fora, né? Pra gente celebrar, pra gente renovar alguma coisa. Mas já falaram isso pra gente há tanto tempo que a gente acaba entrando nesse inconsciente coletivo. E pode perceber, na Austrália, eles comemoram primeiro, porque o horário é diferente. Aí lá no Japão é outro, aqui nos Estados Unidos, outro, no Brasil vai ser outro. Cada lugar vai ser diferente. Cada lugar vai ter um horário diferente pro ano novo. Mas ainda assim, todos os seres estão sentindo essa energia de renovar, de início, de começo, de começar do zero, de fazer algo novo. É isso. Só que tá no inconsciente coletivo. Tá todo mundo coletivo, comunhão, comunicação. Lembra? De união, de junção. Tá todo mundo igual. A gente vive no co-criar. O que é isso? Criar em conjunto. Conjunto, comunhão, cooperação, coletivo. A gente vive nisso, nesse externo, nesse ambiente, nas tribos, tudo que a gente tá trazendo aqui. Então, por que eu tô dizendo isso, né? Porque é importante você olhar pro que você tá usando. Por que esse dourado aqui, ele comunica alguma coisa com você? Ele tá comunicando, esse dourado com esse batom vermelho, eles estão falando algo pra você. E você fazer isso de forma intencional, você saber que isso faz sentido com a tua autoimagem, fica ainda melhor.
você consegue ainda mais ter esse poder. Por quê? Porque se eu faço isso, imagina, né? Se eu tô aqui com essas roupas, não sei o quê, mas a minha autoimagem é diferente disso, eu ia estar fazendo barulho aqui com você agora. Eu ia estar fazendo barulhada, um barulhão. E você não ia estar entendendo nada do que eu estaria dizendo aqui. Porque é o que a gente falou, faz barulho. Aí entra lá a banda do Chaves. A comunicação, ela precisa estar alinhada. Alinhada a tua comunicação interna com a tua comunicação externa. Então, o que tu bota pra fora tem que estar bem juntinho, bem alinhadinho com o que você bota pra dentro. Entende? As crianças estão ali. Eu queria ignorar esse fato, mas eu preciso avisar, porque eu não sei se tá atrapalhando muito a live. Aí tá o barulho lá fora. E, enfim, né? Então, é isso. A gente precisa olhar, comunicar. A gente eu trouxe uma aula de mentoria e eu adoro esse exemplo de como a gente... Por que a gente usa um cinto de marca, por exemplo? Por que as pessoas, né, os grandes empresários, eles usam o cinto de marca? Por que aquele Mark, né, o dono lá do Facebook, por que ele usa a camisa sempre preta? Isso tudo é uma mensagem, não é para ser humilde, mas tem uma mensagem que ele passa nisso, que ele passa para isso. E é intencional. De alguma forma é intencional. Então, por que a gente usa cinto de marca, né? Cinto foi feito para segurar a calça. O papel funcional de um cinto é segurar a calça. Só que por que a gente paga caríssimo em cintos? Por que a gente paga caríssimo em marcas, né? Porque dentro do inconsciente coletivo, a gente sabe que a gente se coloca em tribos. A gente sabe que, intencionalmente, eu vou me colocar dentro de um grupo, de uma tribo, de um coletivo. E isso vai comunicar algo pra você. Então eu não preciso dizer... E aí entra a pergunta lá no início da live. Eu não preciso dizer nada pra você, pra te falar que eu tenho condições, que eu possa ser uma empresária, que eu posso gostar mais disso ou daquilo. Então a minha imagem, né, a minha comunicação externa, ela vai comunicar pra você. Então quando eu falo com as pessoas, eu tô num grupo que eu não conheço ninguém, e eu começo a conversar, tanto a minha imagem, a minha postura, meus gestos, eles estão alinhados com quem eu sou, com quem eu já investiguei que eu sou, como que eu não preciso falar muito. Então, as poucas palavras que eu falo, essas pessoas, elas já podem me incluir dentro de grupos. Então, ela já vai... É fácil ela saber o que eu gosto, que tipo de música eu ouço. É muito fácil. Ai, Nath, mas é estereótipo. Ai, mas eu não gosto, isso é regra, isso é padrão. É só o ser humano sendo ser humano. Milenar, gente, isso é milenar. Então, a gente sempre foi assim, a gente sempre categorizou, a gente sempre colocou em grupos, não tem como separar. E já que isso existe, então pera lá, qual grupo eu quero entrar? Aí entra a famosa pergunta, qual cadeira, qual mesa eu quero sentar, né? Então, o que eu quero conquistar na minha vida? Enfim, perguntas que ficam aí pra você. A comunicação externa intencional seria... tipo uma forma de hackear a sociedade. Sim, comunicação intencional é bem interessante. Eu quero muito trazer uma live sobre isso, mais conteúdo sobre comunicação intencional, porque eu acredito que só exista se for intencional. Ontem na autoimagem a gente falou isso, não adianta. Eu tenho uma imagem... Se você não construiu, pra mim não funciona, sabe? A autoestima tem que ser construída. Tudo isso tem que ser construído. Não tem como não ser construído. Por isso que eu falo, se eu te encontro hoje na rua e você sem dizer uma palavra, o que você me comunicaria? Sem dizer nada, uma palavra. Porque a gente comunica em 3 segundos, eu olho pra uma pessoa na rua e eu já consigo julgar de onde ela vem. Eu posso estar completamente errada. Ninguém às vezes tá certo, a gente às vezes tem a primeira impressão. Só que aí entra a comunicação intencional. A primeira intenção é que fica. A pessoa vai lembrar disso. É difícil a gente ter uma segunda chance, né? Muita gente fala isso. A segunda chance. Você teve uma chance. É essa chance que você tem de fazer as pessoas entenderem o que você quer falar, o que você quer comunicar, quem você é através da tua imagem, dos teus gestos, da tua comunicação verbal, da tua postura, do teu tom de voz. E tudo isso, todo esse checklist aqui, mais, né, linguagem corporal. A gente tem várias palestras que falam sobre isso, de linguagem corporal, estudos científicos, neuros. E dentro disso, a gente vai ter um checklist dentro da imersão que vai trazer sobre isso. Eu fiz um lindo pra vocês, um checklist onde fala cada ponto da comunicação magnética, porque aqui a gente quer magnetizar, a gente quer trazer as pessoas pra perto, a gente quer formar a nossa tribo, a gente quer comunicar
intencionalmente o que eu quero comunicar, eu quero me encontrar, eu quero encontrar o meu potencial, porque eu quero parar de me comparar, né? Então, a ideia da imersão é a gente parar de comparar, né? A gente para comparação, a gente para de comparar para começar a ser quem a gente é, a impulsionar e potencializar o nosso potencial único, porque é único, é nosso, né? Vai ter técnicas para uma comunicação magnética, vai ter exercício prático dentro da imersão. A gente vai ter umas 4 horas quase de encontro. Vão ter exercícios práticos, vão ter exercícios sistêmicos também. A gente vai formar esse ambiente poderoso. A minha última turma de mentoria foi tão lindo, porque uma tinha uma dor e a outra ia lá e ajudava, né? Então, por poder liderar esse grupo, eu podia ver o que cada um tinha de forte, de potencial. E eu falava, fulana, tu que vai responder a ciclana. E a fulana ia lá e pai. E a ciclana, meu Deus. E foi lindo ver como elas podiam se ajudar. E é isso que eu quero fazer. Eu quero te mostrar que tu tem essa potência. Porque às vezes a gente acha, quem sou eu pra falar? Claro que não, a Nath sabe mais, a Nath vai falar. Só que não, você sabe e você pode ajudar outra pessoa. E o poder de você ajudar alguém, de alguém olhar pra você e falar, muito obrigada, era tudo que eu precisava ouvir, fazer, sentir. É assim, é algo que não tem preço. E é esse lugar que eu quero te colocar. Sim, ó, junto comigo. Pra você também despertar esse potencial dentro de você. Por isso que é a comunicação magnética. Desperte o seu potencial, esse vai ser o nome. E as inscrições estão abertas pra quem quiser. O carrinho vai ficar aberto por alguns dias. Eu vou avisando nos stories também, eu vou avisando no feed. A gente vai falar sobre isso. E sejam bem-vindos a ela. Ambiência é tudo mesmo, né? Então, comunicação externa, ambiente, tribo, escolha a mesa que você quer sentar. Eu quis fazer essa imersão agora em janeiro justamente pra gente começar o ano, assim, não deixar o mês acabar sem sentir que não fez nada pela gente, sem sentir que não investiu em autoconhecimento, sabe? E uma imersão é uma ótima forma, porque a gente vai imergir literalmente dentro da comunicação. Então é autoconhecimento, a gente vai falar sobre digital também, marketing digital, a gente vai falar sobre arquétipos, temperamentos, ou seja, tipos de comunicação. Às vezes você tá dentro de uma... por exemplo, você tá dentro de um temperamento que faz mais sentido com você do que o outro. Então você fala, Nath, mas não é possível, porque todo mundo fala pra ser assim, eu preciso comunicar desse jeito pra dar certo. Não precisa, porque a tua comunicação é diferente da minha, que sou sanguínea, por exemplo, que tem o arquétipo da heroína, por exemplo. Talvez o seu arquétipo seja o arquétipo da maga, que é totalmente diferente. Talvez o seu temperamento seja um temperamento fleumático, que é totalmente diferente do meu. E é isso que a gente vai descobrir dentro da imersão. Então vai ter muito exercício, vai ter muita conversa, vai ter muita ambiência, prática, tudo a gente vai olhar pra dentro mesmo, assim, é pra gente emergir dentro da gente, emergir pra fora, fazer um evento, vai ser um evento mesmo lindo, e eu quero trazer essa força, alegria pra vocês. Então, as inscrições estão abertas, eu deixo ela aqui agora, né, tá lá no meu link da bio pra quem quiser entrar. Eu pago caro pra estar em um ambiente de autodesenvolvimento, exato, eu pago caro também. Inclusive, a minha mentora tá falando e minha mentora tá mandando mensagem aqui, investir alto nela, e eu amo poder receber vários áudios que eu já sei que estão potências. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente tem mais uma live, a live de amanhã vai ser muito especial, porque a gente vai fechar esse aquecimento da imersão e a gente vai falar sobre força, da onde vem a força. Ai, vai ser lindo, porque a gente vai falar de família, a gente vai olhar pro sistema, a gente vai olhar pra tanta coisa, gente. Ai, amanhã, estejam amanhã. Eu já tô assim com um carinho especial pra live de amanhã, que vai ser o encerramento desse aquecimento. Eu amei estar aqui esses 3 dias. Vamos embora. E é isso, a gente vai se falando pelos stories, pelo feed. E amanhã a gente se vê pro nosso último encontro. E lembrem-se, a saída é para dentro. Muito obrigada.